aí, gente, paz do Senhor, Walson Salles falando aqui, tudo bom? O cristianismo se baseia em uma fé cega, parte 3, ok? Vocês estão bem aí? Encerrando a série aqui, parte 3, parte 4, estarei terminando aqui. Gente, por que alguns cristãos têm uma fé cega? E têm de fato, são anti-intelectuais. Por quê? Agora, não me entenda mal. Cristãos com fé cega certamente existem, eles existem. Eu diria que um grande número de crentes acha que não podemos fazer perguntas e que devemos apenas acreditar, tá? Um grande número, tá? A ideia de que devemos ter uma fé cega e não fazer perguntas geralmente vem de uma interpretação equivocada e incorreta de duas passagens nos evangelhos, tá? A primeira passagem é de Mateus capítulo 18, versículo 2 a 4. É lá quando Jesus nos diz que os maiores no céu são aqueles que são como crianças. Agora, isso certamente não significa que não devemos fazer pergunta, tá? É uma interpretação equivocada do texto. Qualquer pessoa que tem filhos sabe que eles fazem muitas perguntas, tá? Porque as crianças têm o desejo de conhecer o mundo ao seu redor. A diferença entre crianças e nós adultos, nessa passagem em particular que Jesus menciona, é que as crianças fazem perguntas com humildade, alegria de conhecer, tá? Com uma pureza. Eles também ficam animados quando recebem presentes. E Jesus está oferecendo o maior presente de todos, a vida eterna. É a isso que Jesus está se referindo. Os adultos, por outro lado, muitas vezes colocam orgulho, ambição, arrogância e equação, tá? Completamente diferente. Essas coisas, orgulho, ambição, arrogância, essas coisas nos impedem de nos humilharmos verdadeiramente diante de Deus, tá? Então, esta passagem é sobre ser humilde e alegre, tá? E estar maravilhado com o presente que nos foi dado. E não é uma crítica a se fazer perguntas, a se questionar, tá? A ter uma fé racional. A segunda passagem que pode encorajar as pessoas a não fazerem perguntas é quando Jesus aparece aos apóstolos e Tomé teve dúvidas. Você pode ver lá em João, no Evangelho de João, tá? Naquele contexto ali do capítulo 21, tá bom? Depois de Jesus aparece, ele diz a Tomé: por que me viste e creste? Mais bem-aventurados são os que não viram e creram, tá? A princípio, parece que Jesus está, de certa forma, criticando Tomé por não crer nele. Mas Tomé não estava duvidando de Jesus. Estava duvidando do testemunho ocular dos apóstolos. É diferente. De fato, os apóstolos também não creram no testemunho ocular das mulheres. Gente, ninguém vai acreditar, porque ninguém ressuscita. A ressurreição é um milagre. Ninguém ressuscita naturalmente. Então eles correram para ver de fato, verificar se aquilo de fato havia acontecido, tá? Os apóstolos também não creram no testemunho das mulheres. Não creram até que viram o túmulo vazio por si mesmos. E então Jesus apareceu a eles e assim eles creram. A questão de Jesus fica mais clara quando lemos os últimos versos do Evangelho de João, tá? João escreve lá no seu evangelho, encerrando seu evangelho, que ele diz lá assim: ora, Jesus fez muitos outros sinais na presença dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Tá? João explica o propósito do final do seu evangelho. Tá? Ele escreve apenas um punhado de evidências de que precisaríamos para crer que Jesus é o Messias, para que nós também possamos ser salvos, tá? É uma questão simples, direta, tá? Então não existe conflito entre fé e razão. E a fé bíblica não é uma fé cega, tá? Até porque, se você avaliar alguns detalhes dos evangelhos, você vai ver algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu posso mencionar aqui alguns exemplos aqui, tá? O Novo Testamento, os evangelhos citam cerca de 35 milagres, tá? E a Bíblia diz que Jesus realizou muitos mais milagres. Existem textos que dizem que Jesus chegou na região de Tiro, Sidom, Galiléia, Decápolis, e a Bíblia diz que levaram a ele pessoas enfermas e ele curou a todos. São chamados milagres coletivos, tá?
Então, os milagres foram para mostrar, provar que Jesus era o Cristo, o Messias, tá? E eles são mostrados. Não foram mostrados todos não foram mostrados, tá? Todos os milagres. E a própria estrutura dos evangelhos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, gastam um terço do seu tempo falando sobre a última semana da vida de Jesus. Um terço, tá? A última semana é o foco central dos evangelhos. Não é o nascimento, não é a infância, não é a juventude, não, é um pouco o ministério. A última semana é o foco central. No Evangelho de João, a última semana é mencionada, começa a ser mencionada no capítulo 12, quase a metade do Evangelho. Então, o foco central dos Evangelhos, tá? É a última semana da vida de Jesus, sua perseguição, julgamento, morte e ressurreição. Tá bom, gente? Tanto é que os 4 dias mais importantes da história humana estão ligados a Jesus. O primeiro dia, o dia do seu nascimento, Deus fez homem. O segundo dia, o dia da sua morte, o pecado foi expiado. O terceiro dia, o dia da sua ressurreição, a morte foi vencida pela primeira vez na história. O homem ressuscitou para nunca mais voltar a morrer novamente. E o 4º dia, que é o dia que está de nós ao futuro, que será o dia do arrebatamento da igreja. Tá bom, gente? Então, Deus abençoe aí até o vídeo da parte 4. Tá bom, gente? Deus abençoe em nome de Jesus.